Agora nós vamos para o item 3 e eu estou procurando entrar nos temas mais complexos logo de cara, porque seria um desrespeito às mentiras evidentes. Tá na cara a mentira, tá na cara que tem mentira. Vamos deixar o que tá na cara para depois e vamos ver aquilo que exige um pouco mais de reflexão. Veja bem, existem duas frases que são ditas no mundo CCB. Deus fala com o seu povo. Deus falou comigo. Deus manda a sua palavra. Deus revela a tua palavra para mim. Então é assim, tem momentos que o pregador ele fala algo sobre um tema que é para todos. Teoricamente, a pregação deveria ser a exposição do Evangelho de Jesus só. O que Jesus mandou espalhar o Evangelho e não a doutrina de outras pessoas, né? Nem doutrina, nem profecia. E não ficar espalhando a história de personagens que matou criança, que matou aqui, matou ali. O Velho Testamento é só matança, né? Que nem tem a ver com a gente. É a história do povo hebraico. E os brasileiros na congregação fingem que são parentes descendentes direto de Abraão, Isaac e Jacó, como se nós fôssemos da mesma família. Nós somos brasileiros, nós não somos da família israelita. A família israelita, o povo hebreu, é uma família, tem uma tradição, tem uma cultura. Nós não temos nada a ver com aquelas famílias. São outros povos. Então, mas a congregação quer que a gente seja um descendente da família, como se a gente fosse os hebreus eclesiásticos, né? Fingir que somos hebreus, para a gente viver como Moisés queria, só que na geração atual. Vários conceitos mosaicos estão permanentes hoje nas igrejas evangélicas no Brasil. Apedrejamento, julgamento, né? Onde o líder é juiz, sistema religioso mosaico hebraico. Por exemplo, na congregação o ancião também é juiz. E os profetas. Então, o profeta da congregação, né, não se fala exato, não se chama profeta, mas fala que a verdadeira profecia vem do púlpito. Então o ancião é um profeta. Então ele prega Salmos de Davi, ele prega Elias, ele prega Paulo, ele prega tudo, ele prega Apocalipse, ele prega tudo. E de vez em quando prega Jesus. E aí anuncia, né, ele não anuncia o Evangelho de Jesus. Ele conta uma passagem, diz que, assim, palavras genéricas para o povo. É aquele dito, né, aquela palavra Deus falou com o povo. Mas tem a palavra revelada que é para a pessoa, que a pessoa que vai na congregação, ele até acha legal Deus falar com todos, mas ele vai para buscar a palavra, ele vai buscar a palavra para ele. Então, você foi buscar a palavra para você na igreja. Então, e aí você disse que aquele assunto que o ancião está falando é o mesmo assunto que você está passando. E aí você diz, Deus falou comigo segundo a minha necessidade. Então, e você, quando você fala que serve a Deus segundo a doutrina da congregação, você se confunde. Por quê? Essa não é a doutrina da congregação. A doutrina da congregação, ela tem um sistema de revelação de palavra, onde Deus não revela pro pregador com quem Deus está falando. Às vezes o pregador ele pega a palavra para atacar uma pessoa, quando ele sabe o caso. Porque vejam, gente, o pregador ele sabe a necessidade de toda a igreja, porque ele é o juiz da causa. Ele não é um profeta tão somente, um profeta bíblico mosaico. É que não Elias, sabe da vida de todo mundo. De vez em quando ele vai fazer uma profecia baseada na vida da pessoa, ele só não dá o nome. Então ele para no público e fala, Deus tem uma obra com você, Deus está passando por isso, por aquilo, Deus vai fazer isso. Só que ele sabe a vida da pessoa. O pregador não poderia ser a mesma pessoa que atendesse caso, que fizesse vida, ele teria que ficar isolado.
totalmente isolado. Mas o ancião na congregação, ele não é uma pessoa isolada. Ele sabe tudo o que acontece na igreja, do ministério e do povo. Ele, inclusive, ele julga, ele aconselha, ele visita, e os problemas chegam para ele. E tem mais, para ajudar, ele sabe qual é a maioria dos problemas que tem lá dentro. Tanto é verdade que a tua pessoa não significa nada na hora da palavra. O que significa é o assunto. Então Deus, na realidade, teoricamente, o Deus da CCB revela o assunto. Porque quando o povo chega no culto, os mais tranquilos não tem nenhum problema, mas tem os mais aflitos, que é a maioria. Passando e entrando estão aflitos, estão perturbados, estão chateados, estão provados. Então tem aquele tipo de assunto, tem vários tipos de assunto. Então o povo pede oração na porta. Ninguém pede qual é a tua causa, qual é a tua necessidade. Não, qual é o seu problema? É a aflição. Aflição do quê? Não interessa. É aflição, é para viagem, testemunhado, necessidade. E assim vai. Tribulação. E aí o pessoal vai pedindo por item, por assunto. Quando o bilhetinho de oração chega para o ancião sabe quais são os principais assuntos, ou qual é o maior assunto naquele dia. Bom, hoje nós temos a maioria das pessoas que estão aqui mais corajosas, mais predispostas a ouvir uma palavra, que são aquelas que pedem oração na porta, as mais desinibidas, né? Que a gente tem vergonha de pedir. É sobre esse assunto. Aí, teoricamente, Deus revela o quê? A palavra sobre aquele assunto. Você, do povo, não pode desmentir. Por quê? Porque aquele bilhetinho lá, você não tem acesso. Você fala, tem pedido de oração para isso, para isso, para isso. Mas ele não fala qual assunto que tem mais pedidos. Ele fala a lista de assuntos, que são os mesmos. Toda noite, a quantidade de assunto, ele não fala para o povo. Toda noite chegou pedido de oração, disso. É tudo igual. O que muda é o que? A quantidade. Então, na hora da palavra, segundo a doutrina, Deus revela o quê? O assunto. Tem alguém que entrou aqui que está passando uma grande tribulação. Pô, mas ele viu lá, tem 50 pedidos de tribulação. Ele sabe o assunto. Aí diz que Deus revelou a palavra. Então, aí ele diz que Deus revelou a palavra, e você, do povo, diz que Deus falou com você. Então, o que você é na congregação? Você não é nada, você é um inútil. Você é um zero esquerda. Você não se esqueça lá do tópico no mentira número 1. Você não é da CCB, você não é útil para nada, você não apita nada, ninguém te pergunta nada. E você dá o dinheiro, você não sabe para quem. Você dá o dinheiro e não sabe para quem, e Deus aponta no teu coração, você tem que dar o dinheiro. E o ancião prega o assunto e não sabe para quem. Então o povo dá dinheiro sem saber para quem, sabe que tem necessidade. Porque Deus mostrou para ele, tem essa necessidade. Não sabe para quem que é, mas ele dá o dinheiro. Ele não sabe para onde vai o dinheiro, mas que tem necessidade, tem. A mesma coisa do pregador. Que tem aquela necessidade, tem. Então ele vai conversar, ó, você entrou aqui passando por isso. Aí ele varia aquele assunto, bate naquele assunto, como se soubesse com quem está falando, mas ele não sabe. Ele não sabe com quem está falando. Que tem o assunto, tem, mas não sabe para quem está falando. Então tá o povo de cá cego, com os braços estendidos, dando dinheiro sem saber para quem, e tá aqui o pregador com uma venda nos olhos, com um pano nos olhos, pregando, falando, profetizando, mandando recado, falando, está passando por isso, está passando por isso, está passando por isso. E aí o que acontece? Mas ele não sabe para quem. Então por que ele lê a palavra antes? Porque ele sabe o assunto. Então Deus revela o assunto. O problema é que os assuntos são os mesmos. E é por isso que as palavras são as mesmas. Porque os assuntos são os mesmos. Então, se Deus vai falar sobre um certo assunto, ele lê uma passagem sobre aquele assunto, e ele prega sobre aquele assunto, e ele conversa com uma pessoa imaginária que estivesse passando com aquele assunto. E você, que está com problema naquele assunto, você pega para você, por quê? Porque o assunto é igual àquilo que você precisa. Então, esta é mais uma mentira de que Deus revela a palavra para a pessoa. Porque quando você chega no final do culto, quando o assunto é Deus vai calar o teu adversário, Deus vai envergonhar o teu inimigo, é porque as pessoas têm inimigos. Tem um monte de gente que tem inimigos. Quando chega em casa o casal que está brigado,
a mulher e o marido brigaram, o marido fala, viu? Deus falou com você. Que Deus vai me dar vitória para mim e vai destruir você. E a mulher fala o quê? Deus falou comigo que vai destruir o marido e vai dar vitória para mim. Tem várias pessoas que entram brigado na igreja e ele acha que aquela palavra que Deus vai destruir o teu adversário, vai envergonhar o inimigo, é que Deus vai destruir o próprio irmão na fé dele. E muitos falam, esse assunto é com aquela pessoa, Deus está falando com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está com aquele problema. Então, na realidade, Deus não fala com a pessoa. O que é revelado ali, revelado, né? É o assunto. Ah, Deus apontou uma palavra, uma passagem. Então, ele não sabe aquela passagem, ele tem que ler. O que acontece com aquela passagem? Aquela passagem bíblica fala de um assunto. De um assunto que já se sabe que aconteceu. Então, não é revelação. Porque o que ele vai ler ali, na realidade, é o quê? Um assunto. Ele vai pegar aquele assunto e vai falar de acordo com aquele assunto. Então, ele cria uma pessoa imaginária na frente dele e começa a pregar para essa pessoa, na mente dele, qualquer pessoa, assim, um ser inanimado, ele começa a pregar para alguém que está com aquele problema. Mas ele não sabe para quem é a palavra. E você e serve inútil, que não presta para nada, não tem carteirinha, você não tem nada. Você não apita nada, você não tem nada, você não sabe nem quanto custa o papel higiênico para limpar a merda dos irmãos lá dentro. Toma água na canequinha com um copinho de plástico, né? A água na frente da privada. Imagina você receber uma pessoa na tua casa, que ali na realidade é a casa de Deus, né? O ancião com o copinho descartável, bonitinho, e o cara, você recebe a pessoa, olha, posso tomar um copo d'água? Tem, ó, vai no banheiro, tem um pessoalzinho cagando lá, eles estão cagando, você pega, tem um bebedouro ali, você pega um bebedouro mesmo, que nem órgão público. É assim que Deus recebe as visitas em casa. Ou então o pessoal cagando lá, você vai lá, a pessoa tá limpando merda, tá peidando, cagando, escarrando, né? Às vezes até se masturbando ali, teve várias vezes, a pessoa faz isso. Tá peidando, tá puxando a descarga, tá vomitando às vezes ali, tá fazendo nojeira. E o cara bebendo água ali, tranquilo, água pura, né? Aquela água eclesiástica, né? Aquela fedentina satânica, o cara mijando um do lado do outro com a bengalenga lá do lado, mijando e o cara lá bebendo água, tranquilo. E você não presta pra nada, você diz que você serve de Deus, mas você não presta pra nada. Você não quer nem ver você pintado na hora de contar dinheiro. Contar dinheiro é depois que fecha o templo. Só irmãos de ministério. E vocês ficam lá pra fora. Porque tem um horário que o portão fecha. Fica só o ministério. Contar dinheiro, o povo sai pra fora que vai contar dinheiro agora. Decidir alguma coisa? Então, você que não é nada, serve inútil, não tem direito a nada, como é que você pode saber que Deus falou com você, se nem o ancião, que é soberano, é dono do dinheiro, é dono do templo, tem todo o poder, tem um azeite para curar? É falso, mas tem, né? Mas o azeite não cura, não cura, mas tem ministério, ele pode cortar a liberdade, você não pode nada, você não pode nem cortar a grama do jardim da igreja se o ancião não autorizar. É o ministério do jardim. Aquele irmão, Deus apontou para cuidar do jardim, o ministério do jardim. Você não pode pegar uma vassoura sem autorização do diácono, você não é nada. Você não é merda nenhuma dentro da igreja. Você é só um gargantão de terno, uma gargantona de vestido. Aí você chega lá todo gambuloso, Deus falou comigo. Não é que Deus falou com você. Você pegou aquela palavra para você porque o assunto interessava para você. Mas aquele cara que está ali na frente, ele conhece um pouco da Bíblia, ele sabe as passagens. Agora, se ele não soubesse, não conhecesse ninguém, não recebesse bilhetinho sabendo dos problemas da pessoa, e na hora que ele fosse pregar, fala, você aí, ó, essa palavra para você é isso, isso, isso. Isso é verdadeira profecia. Que nem o profeta Ágabo chegou no Novo Testamento, estava Paulo e mais umas pessoas conversando, o profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo e falou, o dono dessa cinta vai acontecer isso, 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 vai para tal lugar e vai acontecer isso, 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 o dono desta cinta. E isso é palavra revelada do Novo Testamento. Você está em 4 pessoas, o pregador vai lá nos 4 e fala, o dono desse chaveiro, o dono desse vai acontecer isso, isso, é palavra apontada para a pessoa.
Ó, tem algo, não é Ágabo no Novo Testamento, profeta Ágabo. Esse Ágabo vocês não pregam, né? Vocês pregam Davi, Sansão, Elias. Ágabo vocês não pregam, claro, porque o verdadeiro profeta do Novo Testamento, do tipo, né, profético, é Ágabo. Vocês não, vocês chegam, tem alguém aqui que está aqui, ó, vai acontecer isso, isso, isso. O cara está planejando uma viagem, ele pega e viaja mesmo, lógico, o assunto é. Então Deus não revela a palavra para a pessoa, revela o assunto. O único que revelava, pregador do Novo Testamento, que revelava a palavra para alguém, foi o profeta Ágabo. O dono desse cinto, 4, 5 pessoas, o dono desse cinto vai passar por isso, por isso, por isso. Que era quem? Era Paulo. Então, você falou, você que é um imprestável, você é um imprestável na igreja, você não presta para nada. Se você é inútil, você é um objeto. Não existe pessoa inútil. Inútil é objeto. Você é um objeto lá. Você é uma galinha que produz ovos. O que interessa para o ministério ali é que a galinha, que não matar a galinha, para quê? Por quê? Para a galinha produzir os ovos. Os teus ovos é a tua coleta. Se você não tem coleta, você ficar doente, falido, não poder mais ficar doente, então a pessoa abandona você na hora. Então Deus não revelou a palavra falando com você, Deus não falou com você. Foi o assunto que te interessou e você pegou para você. Aí você, naquele ar místico, está imaginando que Deus está falando com você. Mas Deus não falou o teu nome. Você que falou aquela palavra para você. E aí você chega depois do culto, faz o teste, vai no ancião e pergunta: irmão, Deus falou comigo hoje? O ancião vai falar o que para você? Não sei. Olha, mas ele é o soberano. Deus revelou a palavra para ele. E ele não sabe para quem é a palavra? Então aquele espírito revelou o assunto, não revelou. Ah, mas tem alguém que entrou aqui passando por isso? Então, isso é um assunto. Aquele assunto, né, não é só para você. Assim como você pegou a palavra para você, outros também pegaram. Por quê? Porque o assunto é igual. Tem alguém que entrou aqui, está passando uma grande enfermidade, deixou um parente doente em casa, vai, Deus te diz isso, isso, isso. Então, é uma profecia para quem tem aquele assunto. Não foi para você. Você disse que foi para você, mas o ancião não disse que foi para você. Ele não sabe para quem foi. Ele é soberano, tem azeite, tem o poder para cortar a tua liberdade, jogar você no inferno na hora que ele quer. Dizer que você não merece nem serviço de funeral. Tem poder para te cortar, mandar você sentar e calar a boca. Você não tem poder nenhum, você não, nada. Você quer saber mais que o ancião? O ancião não sabe com quem Deus falou. E você sabe. Na verdade, você não sabe. Você pegou a palavra que te interessou. Faça o teste. Porque se Deus fosse falar com você, no meio daquela multidão, ele falava o teu nome, porque no Novo Testamento tem isso. Ágabo, profeta Ágabo, vai estudar a gentalharada. Faz o seguinte, vai nos irmãos que fazem estudo bíblico, que odeiam também nós, muitos odeiam o nosso canal. Quem foi profeta Ágabo? Então tem um monte de gente, sabe para quem é a palavra. Isso é uma palavra revelada para você. Palavra revelada, gente, ó, isso aqui é uma palavra revelada. Agora na congregação não tem palavra revelada. É só mais uma mentira. Na verdade não é revelação, é que o ancião já está munido dos assuntos, ele sabe os assuntos da igreja, mas naquela noite qual é o assunto que está mais em evidência? Está no bilhetinho das orações. Tanto é verdade que não interessa para quem é a oração, interessa é o assunto. Quais são os assuntos? Porque se realmente o povo tivesse preocupado, tivesse amor, a gente ia querer saber, irmão, qual é o teu problema? O meu problema é esse. Irmandade, vamos orar para este problema deste irmão. Não. Ora para quem tem esse assunto. Tem irmãos que estão atribulados e não pedir oração. Vai no final do culto, pergunta para o ancião se ele sabe com quem Deus falou. E se você falar, Deus falou comigo, ó irmão, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se Deus falou com você, é com você. Aí não, cumpre, a culpa é de quem? A culpa é tua que pegou a palavra errada. Ai, gentalha.